Peço a todos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Apocalipse 2, verso 1 ao verso 7. E é um texto pequeno. Quero convidar que dessa vez possamos fazer essa leitura a uma só voz. É o texto da palavra de Deus que você tem à sua frente, a palavra inspirada, escrita para o nosso conhecimento, para que possamos amar melhor a Deus. E é por isso que eu gostaria de pedir a você que ao ler a Escritura, que você pudesse ler com entusiasmo, com alegria e com vontade, porque milhares de pessoas morreram para que essa Escritura estivesse acessível a todos nós. Apocalipse 2, verso 1 ao verso 7, vamos ler todos juntos este texto da palavra de Deus. Leiamos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos carentes da Tua palavra. E não podemos, ó Deus, por nós mesmos entendê-las sem o auxílio do Teu Espírito. Nós não estamos aqui, ó Deus, para outra coisa senão dar glórias ao Teu nome e ouvir a Tua voz. Mas, Senhor, fale aos nossos corações. Mesmo que seja, Senhor, para nos exortar, para nos confrontar, a Tua voz que é poderosa, a Tua voz que acalma a tempestade, a Tua voz que desfaz os montes, que a Tua voz venha ecoar no nosso coração através do Teu Espírito. Nós, ó Deus, somos fracos, falhos, imperfeitos. Nós muitas vezes, Senhor, somos cegos e não vemos a nossa própria condição. É por isso, Deus, que nós te rogamos nessa noite, venha ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades. Fale a nós, Senhor, através deste texto. Esta carta, dirigida para aquela igreja do primeiro século, para aqueles irmãos que se achavam na Ásia Menor e que foram confrontados, confortados, animados pelo Senhor, que este texto que também foi delegado para toda a igreja de todos os séculos, ó Deus, que nós como parte dessa igreja visível e parte dessa igreja invisível, sejamos edificados hoje. Não estamos plenos, não estamos perfeitos. O nosso caminho ainda está por ser trilhado por Ti, ó Deus, mas conduza-nos, conduza os nossos passos. Que Cristo, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que está presente em nosso meio, seja exaltado, crido e adorado entre nós. É a nossa oração, nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Pensando um pouco sobre a história do nosso país, que eu particularmente gosto bastante, 2 situações me vieram à mente de estudos que eu fiz no ano passado a respeito da história do nosso país. 2 situações, uma em Pernambuco. Você sabe muito bem que durante 30 anos, de 1624 a 1654, o estado da atual Pernambuco ele foi ocupado por holandeses. Boa parte desses holandeses eram calvinistas. Existiam judeus também, mas boa parte eram calvinistas. E foi um período em que as igrejas católicas foram substituídas por igrejas reformadas. Inclusive, há um registro de que foi elaborado um catecismo na língua tupi-guarani,
mas que se perdeu, que seria um grande achado para a história do nosso país, é a história do protestantismo, porque foi um dos primeiros documentos traduzidos para o Tupi-Guarani, especialmente um catecismo na língua tupi. E a questão é que essa ocupação holandesa se deu por motivos econômicos, políticos, sociais e entre outras coisas, religiosos. Mas, como todos sabem, o desfecho da história é que os holandeses foram expulsos do Brasil, do estado de Pernambuco, e os judeus também imigraram para a América do Norte. E as pesquisas têm mostrado que todas as nações que tentaram se implantar no país, entre essas os holandeses, não conseguiram ter efeito porque os portugueses eles tinham uma capacidade, uma identidade de fazer alianças e de aglutinar milícias e tropas e pessoas para que conseguissem executar os seus planos. E quem, na verdade, expulsou os holandeses do Brasil não foram os portugueses. Os portugueses capitanearam, mas quem expulsou os holandeses do Brasil foram os próprios brasileiros, acompanhados por toda uma campanha de Portugal para que os holandeses fossem expulsos. E essa identidade portuguesa foi, por exemplo, a identidade que usou muito da exploração do território da chamada Capitania de Goiás. A cidade de Goiás Velho, antigamente, era chamada de Vila Boa. E como você sabe, um dos motivos pela ocupação do estado do Goiás foi a busca do ouro. Só que em Goiás o ouro não era aquele tipo de ouro que dava em superfície, ele tinha que ser cavado. E só havia um tipo de escravo que conseguia cavar em superfície, que era um tipo de escravo que vinha das regiões das Minas, em Moçambique, Congo e a Guiné-Bissau. Tanto é que esses escravos eram chamados escravos Minas. E também muitos portugueses usaram esses escravos para que o território do chamado estado de Goiás hoje fosse ocupado. Esse tipo de estratégia está bem presente na forma ibérica, portuguesa e espanhola de lidar. E parte disso explica como o nosso país, durante tantos séculos, ele permaneceu sob o domínio quase majoritário de Portugal. Essa era a identidade, e isso forjou de alguma maneira a identidade do nosso próprio país. Um povo que consegue se estabelecer em qualquer lugar, consegue fazer alianças e lidar com situações imprevistas, com contingências. Essa é a característica do nosso povo. Isso faz parte da nossa identidade. Não estou dizendo que isso tudo foi muito bom, não estou dizendo que eles estavam completamente certos. Mas o que eu quero mostrar é que existe no DNA do brasileiro uma capacidade inata de lidar com situações que ele tem que se adaptar e se acostumar. E é com essa identidade que nós temos que valorizar e muitas vezes nos preocupar para que não possamos perder. Cristo também está muito preocupado com a sua igreja em Apocalipse. E é por isso que ele dirige 7 cartas a essas igrejas. E essas 7 cartas, elas não são mandadas de forma aleatória. Se você olhar o próximo slide, você verá que havia uma razão geográfica. A cidade de Éfeso era uma cidade mais próxima do porto, era uma cidade rica, uma cidade de entroncamento de rotas comerciais. E é por isso que a primeira cidade mais cotada para receber o livro certamente seria a cidade de Éfeso, de uma maneira estratégica. Só para você ter uma ideia da magnitude, da imponência dessa cidade, a seguir tem a foto das ruínas da cidade, o que hoje são as ruínas. E se você um dia for na atual Turquia, vale a pena você fazer um trajeto pelas 7 cidades, as 7 igrejas da Ásia Menor. Tem uma foto logo em seguida. É isso, é o próximo mesmo. Essa é uma só das ruas da cidade de Éfeso. Você pensa que é uma igreja que foi plantada por Deus num local muito estratégico. Mas não é porque foi uma igreja plantada num local estratégico, que era a 2ª ou 3ª geração de crentes, que a coisa ia muito bem. Quando Cristo manda suas cartas, ele manda porque ele quer deixar uma mensagem contextualizada, específica para cada uma dessas igrejas. E é por isso que todas as 7 cartas, elas têm algumas estruturas em comum. O consenso entre os comentaristas que as 7 cartas do Apocalipse têm exatamente 7 estruturas, entre saudação, apresentação, elogio, acusação, admoestação, promessa, despedida. Ou seja, são 7 elementos em quase todas as cartas. Obviamente, nem todas as igrejas recebem elogio. Por exemplo, a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio sequer de Cristo. Enquanto a igreja de Esmirna, salvo engano, e a igreja de Filadélfia, elas só recebem elogios, elas não têm crítica. Isso mostra para nós que Cristo conhece perfeitamente a sua igreja.
Quando a mensagem diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, significa que ele conhece profundamente, perfeitamente a sua igreja. Cada uma das suas igrejas, nas suas potencialidades, nas suas limitações. Nenhuma delas, mesmo aquelas que não receberam críticas, nenhuma delas é perfeita. E é por isso que Cristo elogia, mas também chama a atenção. E nessa exposição eu não vou tratar de cada elemento separadamente, uma vez que são ao todo 7. Mas eu gostaria de tratar em 3 partes específicas dessa carta, a saudação e a apresentação de Cristo e o elogio. Depois falar um pouco sobre a acusação de Cristo e a exortação de Cristo e a despedida. Basicamente esses elementos para nós vermos como é que essa igreja de Éfeso, na verdade todas as 7 igrejas, elas em algum grau representam todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. O que eu quero dizer que hoje em Goiânia você tem igrejas como a de Éfeso, você tem igrejas como de Esmirna e tem igrejas como Laodiceia. Bom, eu quero crer que a nossa igreja está bem longe da igreja de Laodiceia, que não recebe nenhum elogio e apenas crítica. Mas eu acho que ainda não chegamos na igreja de Filadélfia, que recebe só elogio e não tem crítica nenhuma do Senhor. E é por isso que eu gostaria de falar um pouco sobre essa carta e de que maneira ela é dirigida para crentes que precisam voltar ao primeiro amor. É sobre isso que essa carta fala. Ela não é uma carta para incrédulos, ela é uma carta para crentes, para que crentes ouçam. E é por isso que Cristo ele se apresenta de uma maneira muito específica nessa carta. Apocalipse 2, verso de número 2. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As cartas de Apocalipse, todas elas fazem menção ao texto anterior. Se você voltar à sua Bíblia, talvez à sua página, você verá que no verso 12 e 13 do capítulo 1, há a mesma menção de Cristo, como ele é apresentado. Apocalipse 1, verso 12 e 13, acompanha aí. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, que representam as igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A primeira carta, de forma sugestiva, ela retoma a ideia de que aquele que João viu, exaltado, glorificado, com olhos como chama de fogo, com pés como de bronze, com vestes talares, este, na verdade, está andando no meio da igreja, no meio dos 7 candeeiros de ouro. E é por isso que Cristo se apresenta dessa forma para a igreja, dizendo: eu sou aquele que conhece perfeitamente vocês. Eu sei do sofrimento, eu sei das lutas e eu sei das suas derrotas. Eu conheço as obras de vocês, eu sei quais obras são boas e quais obras são más. E, portanto, a avaliação e o julgamento de Cristo nas 7 cartas é um julgamento infalível. Porque Ele é aquele que conhece todas as coisas. Não há desculpa, não há possibilidade de que seja uma avaliação muito pesada e rigorosa, não, porque a avaliação de Cristo ela é exata, ela é precisa. E o que ele fala das igrejas é a expressão correta da realidade. Talvez os próprios crentes dessa igreja não tivessem a noção de que, embora eles fossem uma igreja já formada na 3ª geração de crentes, eles não estavam agradando a Deus ou a Cristo como eles gostariam. E é por isso que Cristo, ao invés de começar a criticando, ele começa elogiando em termos que são bem particulares. Veja bem o verso número 2, e aqui está o elogio. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A característica dessa igreja é que era uma igreja perseverante. Em que sentido era uma igreja perseverante? O próprio verso 2 nos responde. Era uma igreja teologicamente, doutrinariamente correta. Cristo fala que ela não podia suportar homens maus. E está aqui uma grande verdade. Homens maus se infiltram no meio do rebanho de Deus.
Tanto é que, salvo engano, Dwight Moody dizia que a principal ferramenta de Satanás no meio da igreja é um mau obreiro. O mau obreiro é um dos principais instrumentos do maligno contra o seu próprio povo. Então Cristo elogia essa igreja porque doutrinariamente ela era correta. E Paulo, se você voltar a sua Bíblia em Atos capítulo 20, verso 28 em diante, Paulo já alerta os presbíteros de Éfeso. Se você quiser voltar a sua Bíblia, Atos 20, a partir do verso 28, Paulo já alertava cerca de 30 a 40 anos antes que estes homens maus se infiltrariam no meio do rebanho. Atos 20, por favor, a partir do verso 28. Diz assim, verso 30 especialmente: e que dentre vós mesmos, falando aos presbíteros de Éfeso, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Qual que é uma das características básicas do mau obreiro? É aquele que está à procura, desejoso de discípulos. A sua satisfação é ter seguidores, não seguidores de Cristo, mas dele, do seu ministério, da sua filosofia, do seu pensamento. Pessoas que em algumas situações, desculpe a minha expressão, que são completamente alienadas, porque elas só enxergam aquele ministério. Se não for aquela determinada figura humana, a igreja como que perde o sentido. Paulo alerta aqui 30, 40 anos antes: olha, entre vocês surgirão homens falando coisas pervertidas. E Cristo, em Apocalipse, diz: estes homens vocês colocaram eles à prova. E esses homens têm uma especificidade: são aqueles que se declaram apóstolos e não são. John Stott, que faleceu alguns anos atrás, bispo anglicano, pensador fabuloso, colega de C.S. Lewis, de Tolkien, entre outros. Num comentário na carta aos Gálatas, da década de 60, ele já fez, mesmo sem saber, não existia um movimento neoapostólico que nós temos hoje, ele já fez algum alerta a respeito de quais são os verdadeiros critérios para que alguém fosse considerado como Paulo, Pedro, apóstolo. E ele diz que, e é o que a Escritura diz em Atos 1 e outros textos, que a credencial de um verdadeiro apóstolo é alguém que foi testemunha ocular do ministério de Cristo, desde o batismo dele, de João, até a sua ascensão. E a exceção a essa regra é o caso de Paulo, porque Paulo diz: eu sou um nascido fora de tempo. E John Stott chega a uma conclusão muito simples, lógica, numa época em que esse movimento neoapostólico ainda não existia. A conclusão dele foi: hoje, nenhum cristão pode rogar para si o título de apóstolo. Porque nenhum cristão pode dizer que foi hoje testemunho ocular do ministério de Cristo. Pois essa é uma credencial imprescindível do apostolado. A igreja de Éfeso pôs à prova aqueles que se declaravam apóstolos, em pé de igualdade com Pedro, Paulo e João. Sabe o que mais assusta em falas, e eu vou citar nomes, por exemplo, de um autor conhecido como Peter Wagner. Ele fez uma declaração de um dos seus livros de que os apóstolos de hoje, na verdade, quase que são melhores do que os apóstolos da Escritura. Que hoje nós temos entre nós apóstolos, assim, ainda mais gabaritados que os da Escritura, com ministério mais abrangente. A igreja tem que pôr estes homens, essas pessoas, à prova. E o texto diz: e não são, e os achaste mentirosos. A igreja tem que zelar pela boa doutrina. Ela tem que pôr à prova aqueles que se declaram, aqueles que se apresentam como tais e não são. Porque esse tipo de obreiro, ele é uma erva daninha, ele traz enorme prejuízo para a igreja. O problema é a preocupação de dentro, porque esse tipo de coisa mina a saúde da igreja de dentro para fora. A igreja acha que está bem, se vê que está bem, mas na verdade ela não está. Ela está doente, sendo explorada, sugada por parasitas, cujo único desejo para com o rebanho é ter o bônus,
e não querem o ônus. Uma das coisas mais difíceis você fazer quando você vai para um campo, pelo menos eu tentei fazer, é lidar com a erva passarinheira. Não sei se você já ouviu falar dessa erva. É um tipo de erva daninha que ela é trazida geralmente por pássaros. E ela se aloja na copa de grandes árvores. E a característica básica da chamada erva passarinheira é porque você olhando de longe, a árvore parece normal. As folhas verdes, a árvore continua de pé. Mas quando você sobe na árvore e você começa então a tentar tirar aquela erva passarinheira, você percebe que a estratégia dela é se alojar na árvore hospedeira e minar a saúde da árvore de dentro para fora. A árvore por fora parece muito bem, mas quando você vai cortar os galhos, alguns galhos já estão secos, porque foram completamente sugados por essa erva daninha. Mau obreiro é exatamente assim. Ele suga, explora, arruma discípulos e acaba com a igreja. Acaba no sentido de que ele traz enormes prejuízos para a igreja. A igreja de Éfeso é elogiada por Cristo porque ela pôs esses homens à prova. Não foi o pastor, não foi um concílio, mas a própria igreja percebeu, a olhar a doutrina correta dos apóstolos bíblicos e a olhar a doutrina daqueles que se intitulavam apóstolos, ela percebeu, esses homens, essas pessoas são mentirosas, e ela não suportou essa igreja esses apóstolos por causa do nome de Cristo. Mas boa teologia não é tudo para a igreja. É importante. Essa igreja era uma igreja que tinha verdadeira ortodoxia. Ela tinha uma crença, um credo, uma forma de crer saudável. Mas ela tinha um problema, uma deficiência na sua ortopraxia, na forma como ela achava que praticava o evangelho. E essa é a crítica de Cristo no verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui eu preciso explicar bem essa frase. Infelizmente, no nosso meio, quando as pessoas falam, volta para o primeiro amor, as pessoas têm o hábito de dizer essa expressão como de que, olha, você precisa voltar a trabalhar mais na igreja, a assumir cargos e atividades na igreja, você precisa voltar à comunhão com o povo de Deus. Olha, tudo isso é bom, ok? Mas voltar ao primeiro amor não é um voltar-se para dentro, a igreja voltar-se para si, os crentes voltarem para o serviço da igreja, embora isso seja bom. O grande critério de avaliação é a qualidade do testemunho do evangelho num contexto pagão ímpio. Quando o texto diz abandonaste o teu primeiro amor, e no grego literalmente abandonaste o amor teu, o primeiro, a crítica de Cristo não é que os cristãos tinham esfriado na forma como eles serviam dentro da igreja. A crítica de Cristo é que eles estavam relapsos, relaxados, na maneira como eles anunciavam o evangelho para os de fora. Abandonar o primeiro amor não é esfriar dentro da igreja, mas é deixar de anunciar o evangelho àqueles que não foram alcançados. E essa é a crítica de Cristo. Vocês têm uma boa teologia, vocês puseram homens mentirosos à prova, vocês viram que eles eram mentirosos, vocês não suportam esse tipo de pessoa, mas vocês esqueceram de anunciar o evangelho e testemunhar o meu nome aos ímpios. A crítica de Cristo vai exatamente no ponto do testemunho. Esse é o critério de avaliação de Cristo da igreja. Não é essa igreja é simplesmente financeiramente saudável, que a gente espera que ela seja. Não é se ela tem uma boa música, o que é bom também. Mas não adianta nada a igreja ter uma boa música, até ter uma boa pregação, ter um bom culto, mas uma igreja morta para falar do evangelho a quem não crê. Podemos achar, e isso é muito comum, até às vezes no meio presbiteriano, temos um orgulho tradicional pela teologia reformada, mas teologia reformada que não é anunciada, pregada aos não crentes, é uma teologia vazia. E essa é a crítica de Cristo.
Qual é a qualidade do testemunho de vocês? Vocês esqueceram de anunciar o evangelho às outras pessoas. A igreja de Éfeso, nessa altura, ela já tinha cerca de 40, 50 anos. Ela foi fundada por Paulo em Atos capítulo 19, salvo engano. E ela já estava provavelmente na sua terceira geração de cristãos. É possível que os primeiros, a primeira geração, ainda anunciavam o evangelho aos ímpios. Mas na segunda, terceira geração, a igreja se esqueceu dessa vocação. E essa é a crítica de Cristo contra essa igreja. E o conselho, a exortação de Cristo é: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aquilo que eu falei hoje cedo, o chamado arrependimento é muitas vezes para o crente. Se você convive num trabalho há anos e não foi capaz de pregar o evangelho para uma pessoa, você tem que se arrepender. Se você não tem entusiasmo e prazer de falar de Cristo para aqueles que não têm Cristo, se o seu coração não se sente inflamado de falar da salvação que Deus operou na sua vida, para aquele que você sabe que não entende isso, mas que você gostaria que entendesse, você precisa se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Quando a igreja ela deixa de lado a sua vocação evangelística, ela está cometendo um grave erro aos olhos de Cristo. A pergunta que eu me fiz durante um tempo, e confesso com muita sinceridade aos irmãos, é qual que era a minha convivência, o meu contato e com não crentes. Talvez você, cristão, não tenha convivido com pessoas ímpias, não tenha estado com elas. Não digo, isso é diferente de ter uma atitude mundana, se fazer de mundano para alcançar os mundanos. Isso aí chama-se sem vergonhice. Aquela história, eu me fiz de grego para os gregos, judeus para os judeus, então eu vou me fingir de mundano para alcançar o mundano. Toma vergonha na cara. Isso não é método evangelístico. Isso é desculpa de crente, desculpa cabra safado. Conviver com um não crente significa ser um cristão, obedecer às leis do país, viver Cristo todos os dias, de maneira que as pessoas vão ter interesse no Evangelho através da glória de Deus que é refletida em você. Por isso que a igreja ela tem que estar encarnada no mundo, como Cristo esteve no mundo. Por isso, nós não podemos criar as crianças, os filhos, a igreja para viver numa redoma, porque essa não é a realidade do mundo. A realidade do mundo são de pessoas caídas, infelizmente, às vezes depravadas, perdidas e cegas. Mas se você ama Cristo e quer ver essas pessoas alcançadas pelo Evangelho, é para elas que você tem que falar. Não é para alguém que já tem 30 anos de igreja. Embora você possa exortar também. Eu acredito em gente de 30, 40 anos na igreja que nem crente é. Mas está na igreja. Isso é possível, infelizmente. Mas a crítica de Cristo aqui é para uma igreja que deixou de falar de Cristo, de anunciar o Evangelho, de se testemunhar aos ímpios e aos pagãos. E isso tem que nos incomodar, isso tem que nos inquietar. Será que eu tenho falado de Cristo aos não crentes? Será que as pessoas, ao me verem, ao andarem comigo, elas ficam intrigadas por essa forma de viver? Ou eu sou tão parecido com elas que elas nunca vão se interessar pelo Evangelho? Porque afinal, crente e não crente é tudo a mesma coisa. Qual tem sido a qualidade do nosso testemunho? Eu não falo apenas como instituição. A gente pensa muito em evangelismo como instituição, em práticas coletivas. Mas eu estou pensando em evangelismo como um tipo de vida, uma prática pessoal. Como é que isso tem sido na sua vida? Talvez a nossa igreja, hoje, está sendo repreendida por Cristo da mesma forma como Éfeso fez. Conheça as tuas obras. Sei que vocês não suportam homens maus, mas vocês perderam o primeiro amor. E há aqui uma ameaça de Cristo, muito séria. Verso de número 5. E se não,
venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa acusação é séria. A linguagem simbólica aqui quer dizer mover o candeeiro. Candeeiro é um símbolo para a igreja. A ameaça de Cristo é: se vocês não se arrependerem, essa igreja será tirada desse local. Eu vou mover esse candeeiro. Você sabe o que aconteceu? Exatamente isso. A cidade de Éfeso hoje são ruínas. Num país, a Turquia hoje não é um país cristão. Tem inúmeros monumentos cristãos lá, mas hoje não é um país cristão. Provavelmente essa igreja realmente não se arrependeu. E Cristo moveu o candeeiro, porque essa igreja hoje já não existe mais. O que tem lá, embora eu ache muito legal, eu gosto de ver evidências arqueológicas, ruínas, mas o que tem lá não passa de ruínas. Se a igreja não se arrepender. Se eu e você não nos arrependermos, você pode ter certeza, Cristo não tem nenhum, não vai demorar para nos tirar do nosso lugar. É Ele quem anda no meio dos 7 candeeiros. Ele tem as estrelas na mão, Ele conhece tudo. E se essa igreja não volta-se para Ele, para anunciar Ele aos outros, Cristo tem todo o direito e a prerrogativa para tirar essa igreja de onde ela está, porque ela não está cumprindo o seu papel. É óbvio, Cristo tem algo a favor da igreja. E diz no verso 6, novamente elogio, que essa igreja odeia as obras dos nicolaítas. A gente não tem muita certeza de quem são esses nicolaítas, porque eles são apenas mencionados em Apocalipse. Há quem diz que esses nicolaítas são esses chamados apóstolos que Cristo fala no verso 2. Outros falam que nicolaítas fosse alguma outra seita. Nós não temos certeza, mas a ideia de que essa igreja realmente ela prezava e não suportava heresia, ela não suportava falsa doutrina. E então o texto se encerra com uma promessa maravilhosa. Verso de número 7, eu gostaria de pedir que você que leia esse texto comigo. Apocalipse 2, verso 7. Leiamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, só esse verso daria um sermão, da sua riqueza, dos seus detalhes. Mas eu gostaria de resumir por questão de tempo. Primeiro, a maneira como em todas as cartas Cristo se dirige às igrejas. Fala, quem tem ouvidos, ouça. Lembrando os evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E em todas as cartas, todas elas, ao vencedor. A maneira como o Apocalipse vê o cristão não é alguém derrotado, porque aquela perspectiva, eu acredito que a gente tem que corrigir no meio da igreja. Quando às vezes a gente fala da igreja perseguida, a gente pode ter a tendência de falar de uma igreja derrotada, né? Uma igreja fracassada, uma igreja em extinção. Mas não é dessa maneira que a Escritura mostra essa igreja. Pelo contrário, todas as vezes, mesmo as igrejas perseguidas, é falado ao vencedor. Ele pode ser perseguido, maltratado, morto, totalmente desprovido nesse mundo, mas o cristão, ele já venceu. Ele já venceu a morte, porque a morte não tem poder mais sobre ele. Ele pode até morrer, mas aquele que morre em Cristo, viverá. Ele não morrerá eternamente. A primeira morte pode alcançá-lo, e todos nós somos suscetíveis a isso, mas a segunda morte já não tem poder sobre nós, porque Cristo venceu a morte por nós. A outra parte da promessa é: se alimente da árvore da vida. E é lindo como Apocalipse, ele faz a recapitulação. O fim está no início e o início está no fim. E aqui a gente começa a entender por que Deus tirou do homem o acesso à árvore da vida. Por que ele teve que colocar anjos e uma espada para guardar o jardim? E por que agora esse crente terá acesso? Nós entendemos o começo através do fim. O homem com o pecado, ele quebrou o pacto.
Ele quebrou a aliança. E é por isso que Deus tirou dele o acesso à árvore da vida, porque agora ele, como pecador, não pode mais viver no paraíso. Ele não tem condições mais de andar como ele andava com Deus e ter comunhão com o Senhor. Mas aquele que vence, passa por esse mundo, e aquele que é alcançado por Cristo, o Cordeiro de Deus, Deus dará a ele o acesso à árvore da vida. E a árvore da vida aqui, por mais que seja uma imagem bonita, não é uma ideia literal, não é simplesmente uma árvore que Deus vai colocar na Jerusalém celestial, mas a ideia da árvore da vida é a ideia da comunhão, sem restrição, sem impedimento com Deus. Participar da árvore da vida no paraíso significa estar novamente numa comunhão íntima e profunda com Deus. E essa é uma das melhores coisas que Deus pode nos prometer na sua palavra. Porque eu e você, hoje, atrapalhamos um pouco essa comunhão. O pecado nos afasta de Deus. Nós nos deixamos levar por várias desculpas para não termos comunhão com Deus e com sua igreja. Colocamos o nosso ego, colocamos a nossa agenda, os nossos ídolos à frente de Deus. Não temos comunhão com o Senhor. Mas quando vencermos, nós teremos uma comunhão que não terá nenhuma restrição. E eu e você poderemos habitar naquilo que a Escritura chama de um paraíso, que será inúmeras vezes melhor que o Jardim do Éden, cuja paisagem é infinitamente melhor do que qualquer coisa mais linda que você vir neste mundo. O paraíso, aquilo que Deus tem preparado para nós, é muito maior que tudo isso. E olha que nós, mesmo no mundo caído, temos coisas fantásticas. Uma das coisas que eu acho que todo brasileiro tinha que ver são as cataratas do Iguaçu. Gente, aquilo lá é de tirar o fôlego. Porque você vai ouvindo aquele estrondo de águas, mas você não consegue ver as cataratas, porque você passa no meio da mata. Mas quando você sai da mata e de repente olha para cima e vê as cataratas, você vê que coisa colossal, que coisa majestosa Deus fez. Os seus olhos se enchem e você fica assim, realmente eu estou vendo isso? A grande notícia para nós, que Deus tem preparado, é muito maior que isso. Mas até lá, você tem que falar do Evangelho. Até lá, você tem que assumir e voltar a ter um compromisso sério com o seu Senhor. Se você o ama, você tem que falar dele para as pessoas. É dessa forma que mostramos o nosso amor por Cristo. Eu queria rapidamente fazer algumas conclusões aqui à luz deste texto. Em primeiro lugar, uma igreja que agrada a Cristo é uma igreja que tem uma ortodoxia e uma ortopraxia. No geral, nós tendemos apenas para um dos lados. Ou somos muito pragmáticos, nós não somos uma igreja que fica preocupada com teologia, nós vamos e fazemos. É claro, Deus usa isso. Deus usa igrejas cuja teologia a gente não concorda em nada, mas são essas igrejas que estão nas periferias, nos bairros pobres, alcançando pessoas que eu e você não alcançamos. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas essa é a verdade do nosso país. Não são as igrejas reformadas que entram nos bairros mais pobres do nosso país. São as igrejas neopentecostais. Você pode não concordar com a teologia delas, mas algumas estão lá. E você pode não acreditar também. Deus converte pessoas através dessas igrejas. Portanto, a gente tem que ter um equilíbrio ao criticar a prática de alguém, porque na misericórdia de Deus, pessoas são alcançadas. E outro lado, a gente fica apenas na ortodoxia. Achamos que apenas uma boa teologia ela é suficiente, mas inexiste teologia sem prática. Inexiste teologia que não é aplicada, vivida na igreja. Aquela ideia da teologia da cátedra não faz sentido com a teologia bíblica, porque a teologia de Paulo, de João, de Mateus, de todos esses autores bíblicos, é uma teologia que se traduz em ação. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. É isso. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Se você não tem comunhão com o Filho, você não tem comunhão com Deus, porque você tem que ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.